Hello, pessoas! Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui na Aaron TV. Eu sou o Aaron e é um prazer enorme estar na presença de vocês para a gente comentar o que está acontecendo aí no mundo do entretenimento. Se você não conhece esse canal, já chega dando aquele like, já se inscreve, porque aqui, além de a gente fazer aquelas fofoquinhas básicas, né? Peraí que tá tudo torto, que a gente comenta sobre o que está acontecendo na televisão brasileira, no cinema, eu sempre trago dicas de coisas interessantes que estão acontecendo por aí no audiovisual para que vocês possam assistir. Por exemplo, essa série da Netflix que está bombando, que está fazendo um sucesso danado e que está na, meu pai, que tá na boca de todo mundo, que é quem? Que é a minissérie, na verdade não é uma série, é uma minissérie, a minissérie Adolescência. Adolescência é uma série bem perturbadora, gente. Eu diria que ela é um misto de perturbação e agonia. Principalmente para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filho adolescente. Por quê? Porque ela vai jogar algumas verdades na cara de todo mundo e vai fazer com que os pais tenham que se confrontar com algumas coisas que às vezes eles gostam de. Eles preferem que fique escondido, né? Que fique oculto. Porque nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de saber que seu filho ou sua filha não é aquele anjinho, aquele poço de ternura que eles acreditam que seja. Em adolescência, nós vamos acompanhar a história do jovem Jamie, que é um menino de 13 anos e que é acusado de ter cometido um crime hediondo. Inclusive, a série já começa. A minissérie, a mania de falar série, né? A minissérie já começa com umas cenas bem aflitivas. Por quê? Porque a polícia invade a casa do garoto e o prende, né? Então, assim, só de início você tem aquela cena. Porque quando tem todo aquele aparato policial que vai começar, você pensa assim, gente, vão prender um terrorista, né? E aí eles invadem a casa de uma família aparentemente normal, uma família classe média ali da Inglaterra, do interior da Inglaterra, e estão ali para prender o jovem Jamie que só tem 13 anos. E a família fica atordoada, né? E ele é levado para a delegacia, e enquanto é levado para a delegacia para ser fichado, o menino o tempo inteiro é tratado como se fosse um adulto. Ainda que ele tenha 13 anos, embora ele tenha 13 anos, ele é tratado como um adulto. E aí, nesse ponto, vale uma ressalva aqui. A gente dá os parabéns para o jovem Owen Cooper, que é o ator que interpreta o Jamie, porque o menino dá um show de interpretação. No início da série, você fica assim. No primeiro episódio, você fica com o coração apertado. Você não sabe se você tem raiva do garoto ou se você tem raiva da polícia, se você tem pena dele, porque o tempo inteiro ele te convence de que ele é um anjinho. E aí a gente fica assim, gente, mas será que foi esse menino mesmo que cometeu o crime? Será que não foi? Porque a interpretação do rapaz, do garoto, é espetacular. Ele consegue te convencer de que ele é bonzinho e ao mesmo tempo de que ele não é confiável, porque ao mesmo tempo que ele está chorando, que ele está se debulhando lá, que ele está desesperado por estar sendo preso, por estar naquele universo da cadeia e tal, ele tem uns olhares que deixa a gente assim estarrecido. Igual tem uma hora que tá só ele e o pai ali na sala de depoimento, e aí a câmera pega o olhar do garoto assim de bem, faz um contraplano entre ele e o pai, que você fica pensando assim, meu Deus, esse menino é o Satangos, ele não é boa bisca. E a estrutura da série, gente, também é muito legal. Por quê? Porque eles não vão seguir o que a gente está imaginando de uma série, né? É uma minissérie que é contada em 4 episódios. Então,
é rápida. Os episódios são bem, embora tenha 1 hora de duração, eles são muito aflitivos. Então você não vê o tempo passar. As coisas passam muito rápido. E aí não tem aquele espaço para barriga, né? Tipo assim, se fosse uma história contada tipo em 8 episódios, talvez ficasse uma enrolação e a gente cansasse um pouquinho. Mas como tudo é contado em 4 episódios, é tudo muito rápido. Dá tempo de você ver numa tacada. Eu falei, eu pensei assim, vou assistir ao primeiro episódio e não consegui parar. Eu assisti aos 4 de uma vez só. Ah, enlouquecido um atrás do outro, porque eu queria saber o que ia acontecer. E a estrutura narrativa, ela é bem diferente, porque eles dividiram a minissérie nesses 4 capítulos, e 4 capítulos é meio que um ponto de vista, é como se fosse um bloco da vida daquele menino. Então, no primeiro capítulo, no primeiro episódio, é a prisão dele, o depoimento, a família ali tentando entender o que estava acontecendo, a relação, a orientação que o advogado passa para ele, e nesse momento você passa o episódio inteiro, o capítulo inteiro, se perguntando: meu Deus, será que esse menino é culpado mesmo? Será que ele é o que a polícia está falando que ele é? E aí, não é spoiler, porque já no primeiro episódio você descobre, você fica sabendo, tem ali provas contundentes sobre a culpabilidade do garoto. Aí você pensa, gente, acabou a história, né? Porque se no primeiro episódio eles já estão mostrando isso, só que não. Nos outros episódios a gente vai começar a ver outras nuances desse crime, dessa barbárie que aconteceu. Então, no primeiro episódio, a gente tem isso, a gente é apresentado aos personagens da história e a história em si. E o episódio termina com você pensando assim: bem, não tem explicação, esse garoto é culpado e fim de papo. E aí a gente passa para o segundo episódio, que é quando a polícia vai até a escola para investigar ali uma situação, conversar com os amigos do James. E esse episódio, gente, para mim foi o episódio mais maluco, porque se passa inteiro dentro de uma escola aparentemente organizadinha, mas a gente vê que escola é escola em qualquer lugar. E para quem é professor, como é o meu caso, e que trabalha com adolescente, com ensino médio, é aflitivo, porque a gente vê que os adolescentes se comportam daquele jeito mesmo. Então dá uma agonia, porque você tem um grupo de adolescentes extremamente arrogantes, é, grosseiros, alguns até violentos, que se comportam de forma duvidosa em relação aos colegas. Os professores não são as pessoas mais agradáveis do mundo, e você vê o estresse, o clima de tensão dentro dessa escola. Você não sabe se as cenas se passam dentro de uma escola ou num campo de não de refugiados, mas assim, numa penitenciária, sei lá. Porque os comportamentos, a agressividade, a animosidade é o tempo inteiro latente, é quase que palpável. E aqui você vai conhecer um pouquinho mais sobre como que era a vida desse garoto, a sua relação com os colegas, com os amigos. Vai descobrir alguns possíveis motivos, se é que tem justificativa para o que ele fez, que não tem, né, de jeito nenhum, mas a gente vai começar a entender a dinâmica do que aconteceu. O terceiro episódio, para mim, antes de chegar no terceiro episódio, aqui também a gente vai conhecer o lado da vítima, né? Tem essa garota que é a melhor amiga lá da vítima e tal. E aí, através dela, a gente vai conhecer um pouquinho também da menina que foi a vítima, que nunca aparece, né? Só aparece na foto. Eu achei, um único defeito que eu achei aqui no roteiro foi que alguns personagens que a gente conheceu ali na escola e que eram extremamente interessantes, eles vão sendo esquecidos, né? Ao longo da narrativa, vão sendo deixados no churrasco, igual a personagem dessa garota, que eu acho que tinha muito ainda para ser explorado e ficou no. Tá, talvez a gente fale dela mais tarde, porque, né, eu acho que esqueceram a guria no churrasco. Mas como eu estava falando para vocês, o terceiro episódio, para mim, foi o melhor de todos. Não tem igual. É um episódio
inteiro, imagina 50 e tantos minutos, quase uma hora, somente essas duas personagens, praticamente. Tem outros coadjuvantes ali, tipo, tem o moço lá do reformatório, que, ai, que personagem antipático. Mas a gente vai acompanhar praticamente nesse episódio a conversa entre o Jamie, que é o garoto, e a Brianna, se não me engano, que é a psicóloga dele. E os diálogos, gente, são incríveis. Eu, como roteirista e escritor, eu confesso que eu fiquei com inveja de quem escreveu esse texto, porque que texto bem escrito. E que capítulo bem dirigido. Porque a gente pensa assim, bem, um capítulo inteiro com duas pessoas conversando vai ser chato. Não. É um dos capítulos mais tensos e mais desconfortáveis, digamos assim. Porque durante a conversa ali entre paciente e psicólogo, algumas colocações, algumas revelações vão sendo feitas e tem momento que a gente fica muito desconfortável com o que a gente está ouvindo. E a direção impecável. E mais uma vez, como eu falei para vocês, a atuação do Owen Cooper, que é o menino. Esse garoto, se ele quiser, ele vai se tornar um ator foda. Foda, impressionante. É impressionante a forma como ele muda o rosto, como que de uma fala para outra, o tom da interpretação dele se altera. Eu fiquei realmente impressionado com a atuação do garoto. A história é muito boa, gente, mas a atuação do menino é impressionante. Então, para mim, o terceiro episódio é de longe o melhor. E, por outro lado, o último episódio que eu achei o mais fraquinho da série é quando a gente vai ver o impacto que toda essa notícia, que todo esse assunto teve na vida dos pais do Jamie. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre os pais dele, né, a irmã, e ver como que eles estão levando a família, porque tem aquela história também, tem aquela coisa, né, de você culpar, de a gente sempre colocar a culpa na família, tentar investigar o que, que a família tem a ver com a história. Então, a família é colocada em xeque no último episódio da série. Eu achei, gente, assim, além da história ser muito bem feita, se tem uma coisa que eu adorei nessa minissérie foi a forma como a história é contada. Como eu disse para vocês, a direção é impecável. Não tem o que falar. O roteiro é maravilhoso. Aliás, na produção, se você der uma olhadinha nos créditos, quem tá lá na produção é o Brad Pitt, né? Ele é um dos produtores da minissérie. Mas eu achei legal como foi filmado. Eles filmam quase tudo em plano sequência. Então a câmera vai acompanhando os atores. Aí ela tá num ator, se tem outra cena, ela já muda para outro ator e vai embora. Não tem corte. E às vezes você não percebe que tem corte. Os cortes são feitos de forma muito bem bolada. O que me lembrou muito o filme Festim Diabólico do Hitchcock. Então, a forma como a história é contada, a dinâmica como ela é contada, me lembrou muito, muito o Hitchcock. Talvez o, os produtores ali, os diretores, tenham bebido nessa fonte. E o fato dela ser contada por episódios também, eu achei muito interessante, achei muito inteligente. Há vários assuntos que são, digamos, é, debatidos, comentados aqui na minissérie e que vale a pena a gente ficar prestando atenção. O principal deles é essa questão de questionar a adolescência, a infância, como sendo um período ou sendo um universo de pessoas puras e maravilhosas. O que a gente sabe que não é, né? Nem sempre uma criança, um adolescente vai ser uma criatura angelical, pura e boazinha. Então a série coloca em xeque essa questão do adolescente simpático, da criança sempre inocente. Fala muito também do universo adolescente, no sentido de que como que eles usam as redes sociais para atacar os outros, para serem cruéis com eles mesmos. E como que uma educação tóxica, machista, também pode afetar a cabeça das pessoas. E se ela acha um terreno fértil para isso, ela vai, ó, germinar de forma bem, bem perigosa. Como eu disse para vocês, opa, não é assim, gente, tem que dar um joinha para cá, tá?
Como eu disse para vocês, não é uma história confortável. Em vários momentos você vai se sentir um desconforto, você vai ficar impactado, talvez nem todo mundo goste, mas se você gosta de suspense, se você gosta de investigação criminal, se você gosta dessa questão policialesca, vale muito a pena. Se você gosta de história de psicopatia também, principalmente psicopatia infantil, você vai adorar essa série da Netflix. De vez em quando a Netflix joga, né, na nossa cara umas produções muito bem feitas. Aí você vai lá, assiste a série e depois você vem aqui me contar o que, que você achou. Se você gostou, se você achou legal. Dê a sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que, que você pensou dessa minissérie, o que, que você achou dessa história, tá bom? Não se esqueça de, ó, dar aquele joinha, dar aquela curtida massa pra gente. Curta aí o vídeo, indique para mais pessoas, se inscreva aqui no canal. Ajuda a tia, gente. Ajuda a tia a chegar nos 10 mil inscritos que ela tá precisando, tá? Indique para mais pessoas, volte mais vezes, a gente se encontra a qualquer momento. Lembre-se sempre, eu vou, mas eu volto.